Olá, eu sou Camila Andrade e essa é a Nossa Rede, um podcast com conversas sinceras e necessárias, de mulher e para todos que desejam compreender e apoiar as mulheres ao seu redor. Carência, dependência emocional e as idealizações do amor romântico são temas frequentes na vida de muitas de nós. Entender como tudo isso nos afeta é importante para nos ajudar a quebrar alguns padrões, ou muitos deles. Afinal, acredito que, assim como eu, você também quer um relacionamento tranquilo e saudável. Aquela história, né? A gente quer um amor tranquilo. Para conversar sobre todas essas questões, recebemos hoje a psicóloga Fernanda Faganello. Tudo bem, Muito Fernanda? obrigada. Eu agradeço novamente a participação aqui. Agradeço a recepção de todo mundo. É, é muito gratificante nós podermos abordar esse tema. É um tema tão importante. A gente comentou isso na primeira temporada e vamos retomar, Sim. porque nós temos muitas questões em pauta que são necessárias. Então, para a gente falar de relacionamento, a gente precisa falar de saúde mental. É verdade. E como você falou, né? Obrigada por retornar. No primeiro episódio, a gente falou sobre términos, recomeços e deu uma pincelada rápida sobre a carência. Então, é por aí que a gente vai começar. Qual é o limite da carência e quando é que ela se torna um problema? Perfeito. É, é muito interessante porque, assim, sempre quando uma pessoa chega para terapia buscando alguma questão voltada para relacionamentos, e relacionamentos no geral, Uhum. relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, relacionamentos interpessoais no dia a dia, a gente consegue observar alguns padrões. Né? E esses padrões que são aprendidos muitas vezes desde que a gente nasce, e são padrões familiares, padrões de criação, e a carência, ela está exatamente no lugar do vazio. Então, quando a gente percebe que existe um vazio dentro da gente, qualquer tipo de relação pode se tornar uma relação carente, que a gente carece. Porque se a gente for pensar, ai, o que que é a carência? Uma pessoa carente de vitaminas, ela precisa fazer uma reposição de Uhum. vitaminas. Uma pessoa com anemia, por exemplo, ela é carente de ferro. Então, uma pessoa que tem carência afetiva, emocional, ela possui alguma coisa que precisa ser reposta, né? Uma reposição de alguma coisa. E essa reposição não pode ser a partir do outro, precisa ser a partir de si mesmo. Eu preciso me preencher com a vitamina de mim mesmo, digamos assim. Quando a gente está muito carente, a gente acaba aceitando qualquer coisa. É igual ir nos fazer compra no supermercado com fome. A gente vai Sim, e eu tenho compra esse até problema. o que não precisa, porque você tá com fome. Uhum, E eu acredito também que, falando de relacionamentos, quando a gente tá muito carente, às vezes nem não é aquela pessoa, a pessoa tem atitudes uhum, ali bem questionáveis, mas você fala: "Ai, eu vou aceitar isso daqui pra não ficar sozinha". uhum. É igual ir no supermercado com fome. Perfeito. Eh, a carência e a dependência emocional, elas são correlacionadas? Perfeito. Então, eu vou utilizar novamente o exemplo da carência de vitaminas. Então, Uhum, a pessoa com anemia pode ser uma questão intrínseca biológica, que a pessoa precisa sempre fazer uma reposição de vitaminas ali, ela precisa tomar uma medicação constante. Às vezes, se ela fizer uma regulação com a alimentação, já vai resolver. E uhum. aí, como que isso funciona emocionalmente? Existem algumas coisas, alguns exercícios de autocuidado, de autoestima, desenvolver essa autoestima que a pessoa consegue resolver essa carência. Mas existem algumas coisas, se você não faz o tratamento de uma forma correta, você começa a depender de alguma coisa externa. Então, se você Hum. não toma a sua medicação, né, que é esse processo de autocuidado, né, esse processo de autoestima, trabalhar sua autoimagem, sua autopercepção, né, aquilo que o seu autovalor, que são as medicações, assim, para suprir a sua carência afetiva, você começa a buscar coisas externas para tentar suprir aquele vazio. E aí é que entra realmente a pessoa se relacionar apenas para poder suprir alguma questão de vazio afetivo. Às vezes a relação não tem sentido nenhum,
não tem um sentido assim íntimo, positivo, que traz coisas positivas na vida da pessoa, mas é aquela coisa assim: "Ah, eu vou estar junto só para não ficar sozinho". É, esse é um grande problema. E eu acredito também que até para identificar quando você já é acostumado nesse padrão, nessa dinâmica de relação, até identificar que aquilo ali não está te fazendo bem Uhum, e que você tem que se retirar, né? Porque às vezes também as pessoas esperam que o outro saia, uhum, não toma a atitude de sair da relação. E enquanto seres humanos, a gente é codependente um do outro, a gente não nasceu para fazer tudo sozinho, né? uhum. A gente sempre vai precisar um do outro, independente do tipo de vínculo, de laço, de relação. Mas, dentro de relacionamento, principalmente amoroso, quando essa dependência emocional ela é extrema, o que que a gente pode fazer em exemplos mais práticos? Tá. Então vamos lá. Você falou da questão da codependência, e tem um termo que é muito utilizado na psicologia, que é a interdependência. É a pessoa, ser independente a partir das relações. Então, se a gente for pensar, não tem como a gente ser totalmente independente, porque até para essa mesa estar aqui, alguém precisou ir lá, construir, pegar madeira, dirigir o transporte, chegar numa loja, alguém comprar e essa mesa está aqui. Então, assim, eu Uhum, dependo de outras pessoas para fazer sim. muitas coisas, para me alimentar, para poder me vestir, para a gente ter energia elétrica. Então, nós dependemos das outras pessoas e nós, para viver em sociedade, precisamos ter essa organização. E aí, para a gente poder ter também as nossas relações, as estruturas relacionais de trabalho, de família, de relações amorosas, a gente também depende das outras pessoas. O problema, aquilo que se torna assim, algo problemático, é quando essas relações elas começam a entrar num desnível quando eu começo a utilizar o outro para suprir alguma coisa, alguma necessidade minha, quando eu me coloco como submisso numa relação de dependência Uhum. e começo a colocar o meu valor em xeque para eu poder me manter naquela relação. Então, para a gente poder entender, qual é o limite dessa relação, né, essas questões de equilíbrio, o que configura uma questão de dependência é quando a gente identifica que a pessoa ela não tem trabalhado os pilares de autoestima. Então, quando a pessoa ela não tem esses pilares de autocuidado, de autovalorização, uma autoimagem, mas no sentido de autopercepção positiva, mas sempre de uma forma muito negativa para si, ela acaba, querendo que o outro valide ela. Então entra numa relação que precisa ser elogiada, ela precisa ser validada, ela precisa receber algum tipo de atenção para aquela relação poder, valer a pena e ela se sentir um ser humano naquela situação. E acaba entrando em relações que muitas vezes, como eu comentei, não faz sentido nenhum, nem para ela, e ao longo do tempo, às vezes, ela não consegue nem saber o que é uma relação que faz sentido. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Prateleiras do Amor, da Valesca Zanello. E aí ela fala que homens foram feitos para amar coisas e mulheres foram criadas para amar os homens. E a gente cresceu vendo filmes que traziam uma idealização do amor. E aí eu lembrei aqui, A Bela e a Fera, né? Por mais terrível que ele seja, ele te ama, né? Não tem problema, porque ele Uhum, te ama, porque você, esse amor vai fazer com que essa fera se transforme e ele vai virar ali o príncipe. E o amor romântico, ele se tornou um objetivo a ser alcançado. E isso também gera muitos problemas. E aí, a gente tem, de um lado, pessoas solteiras desiludidas com o amor, porque vem de várias decepções, né? sim. E por outro lado, pessoas que estão em relações ruins, aguentando tudo e de tudo, porque pensa ali, e o fim dessa relação vai ser um fracasso. Se eu Uhum, terminar esse relacionamento, eu falhei,
Porque aí, às vezes, a pessoa coloca uma autocobrança, esquecendo que relação não é feita de uma pessoa só, e sim de duas. Então, Uhum. eu faço a minha parte, mas o outro tem que fazer a parte dela. Porque às vezes a gente fala, ai, não tem que nada. Tem que sim. Porque se eu estou numa relação de dois, então não dá só pra eu fazer. Porque senão eu me relaciono comigo mesma, se Sim. o outro não tiver interesse em fazer. E aí existe também a crença que o amor suporta tudo. E não é bem assim. Porque quando a gente fala tudo, pode incluir muita coisa. E amor não é agressão, amor não é abuso, amor não é tanta coisa ruim. E aí a gente vem com essa fala de tudo como se englobasse a fera e Uhum. que eu tivesse que lutar ali, ó. Não, porque ele vai tornar um príncipe. Eu vou beijar um sapo e ele vai se tornar um príncipe. Quando, na verdade, se você beijar um sapo, ele pode te levar pro brejo. Eu acho muito interessante quando a gente fala dos contos, né? Tem um psiquiatra suíço chamado Jung, que ele vai falar sobre os mitos. A nossa psique, né, a nossa mente, a nossa compreensão do pensamento, das emoções, é atravessado culturalmente por mitos. Isso desde a época de mitologia grega, na Grécia Antiga, a gente tem os mitos dos contos de fadas, nós temos uma série de mitologias também na nossa sociedade que vai sendo passado de geração em geração, são histórias contadas também, se a gente for pensar aquelas histórias populares que eram Uhum. passadas, de pai para filhos, de avós para os netos, para contar histórias para trazer uma reflexão sobre aquela situação. Então, em primeiro lugar, a ilusão ela vem quando a gente tira uma questão, histórica como uma verdade. Então, se a gente assiste um conto de fada e acredita, que aquilo é verdade, que a Bela, a princesa que está ali aprisionada, ela tem o dever, uma obrigação de transformar a fera em príncipe, porque até se a gente olhar no próprio conto, a relação dele se transformou em amor, porque ele também precisava. Desse amor para poder deixar de ser fera. Então era uma escolha dele também querer amar ou não, porque ele foi amaldiçoado ali, recebeu ali um feitiço de que se ele não amasse, não aprendesse a amar, ele ia continuar como fera. Então ele também precisou ali, de certa forma, observar o que ele precisava aprender naquela situação, porque ele se tornou fera porque ele não sabia amar. Então, a gente tirar esses contos como o que a gente tem de aprendizado, não tirar como uma verdade. A Bela ali, ela estava mais naquela relação para salvar o pai, né? Tinha uma questão ali de familiar, que ela não queria que o pai morresse na cadeia. E ela, pela pureza dela de olhar aquela situação, ela ia fazer o bem, independente de quem fosse um príncipe, uma fera, ela era uma coisa dela. Mas se o romance aconteceu, o que a gente aprende disso? Que o amor ele pode surgir de qualquer situação, mesmo de uma bela e de uma fera. E se a fera tiver dentro de si a vontade, a intenção de se transformar em um príncipe, é uma escolha dele também. Então, os E que mitos. você, Bela, não se desgaste tentando Não, pelo fazer, amor de Deus, a fazer essa Bela, fera virar esse ela príncipe. até teve assim os seus momentos ali, ai meu Deus do céu, será que eu vou dançar com essa fera, né? Ela botou o vestido, falou, bom, eu tô aqui mesmo, né? Então é isso que eu tenho para fazer. É, Vamos seguir o roteiro. exato. Mas, na vida real. Mas assim, as mitologias elas servem para a gente tirar como reflexão. Então, da Bela e a Fera, o que a gente consegue aprender disso e trazer para a nossa vida cotidiana, né? As mitologias estão aí para a gente poder aprender o que tem de fundo simbólico ali que a gente consegue aprender das relações humanas, que as relações Uhum, humanas elas são complexas no geral. sim. E as relações amorosas, muitas vezes, elas também passam por esses mitos de amor romântico, ou mitos assim daquelas casamentos combinados por conta de territórios que precisam ser unidos. Então, até que ponto também algumas culturas também propagam casamentos combinados. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, questionar qual é o tipo de amor que eu quero. Qual é o tipo de amor que eu acredito que eu quero viver para minha vida?
encontrar esse propósito. E até algo que a gente estava conversando um pouquinho antes, eh, se eu não quero amar dentro de um amor romântico. Então, o que que faz uma pessoa, por exemplo, escolher ser monge? Ela não vai casar. O que faz uma pessoa virar freira, padre? Ela não vai encontrar um amor romântico, mas ela pode encontrar o amor de outras maneiras, porque o amor, ele não precisa necessariamente ser romântico, amoroso dentro de um casamento. Então, eu acho que a gente precisa questionar mais o que que é o amor na nossa vida. E o amor na nossa vida é primeiro na relação com a gente mesma. Então, e até voltando para essa questão do lugar da mulher que fica ali de forma incessante, querendo esse amor através do homem, e o homem sendo criado para amar as coisas, na verdade, assim, os dois estão errados. Porque o amor, ele está pela vida, por aquilo que, assim, só de respirar a gente pode ter amor pela própria vida, assim. Nossa, que bênção, acordei hoje, vi o sol e posso sentir amor pela vida que eu tenho neste momento. Então, novamente, essa busca externa, seja nas coisas ou seja nas pessoas, é sempre uma questão que tapa algum vazio que precisa ser olhado. Eu gosto do livro que chama A Parte que Falta. É Hum. muito fofo. E aí você tá falando da falta, mas sempre não falta? A gente sempre não tem uma falta? Sim. E a busca dessa no momento tem um autor, filósofo, que ele fala do momento de ele tem um livro, né, o Sartre, que fala o ser e o nada, que é o momento de nadificação, que é aquele processo, do vazio que ele é natural da evolução do humano, da maturidade. Então a gente precisa desse vazio, desse nada, que é o momento de desconstrução. Então eu tenho ali um terreno construído com uma casa e eu preciso construir um prédio, porque eu quero algo maior na minha vida. Então eu preciso passar pelo processo de desconstrução dessa casa, ou seja, das estruturas de quem eu era, do que eu acreditava, de crenças, das minhas prioridades da vida, para que eu possa construir um novo eu. E esse novo eu, ele surge do vazio. Então, o vazio ele é necessário também. Só que o Sim. problema é, o vazio é angustiante. E aí, esse espaço do vazio que traz essa angústia de, tá, eu preciso escolher o que que eu quero agora da minha vida. Porque essa é a nossa responsabilidade, escolher o que eu quero da minha vida. Essa responsabilidade deste vazio que eu preciso preencher, se torna algo prejudicial e pode se desenvolver como um transtorno se eu for preencher com algo que não sou eu, que não é realmente a minha essência de construção, que é a minha casinha mesmo, de quem eu sou. Então, o vazio ele é necessário para a gente poder construir. E a gente vai passando por esse processo de ciclos, de construção e desconstrução. Mas se no momento que vem a angústia desse vazio, de ai meu Deus, o que que eu faço agora? Quem eu sou? Para onde eu vou? Eu ajo pelo desespero, pela emoção, eu vou acabar me unindo e preenchendo esse vazio com coisas que não são parte da minha essência. Uma parte que é muito importante, principalmente quando a gente vai iniciar relações, é ser você mesmo. Mas para ser você mesmo, você tem que saber quem você é. Perfeito. Então, quanto mais fiel a quem você é, você também cria um filtro. Uhum, Porque aí, quem não gosta, simplesmente não vai gostar e vai sair da tua vida. E tá uhum. tudo bem. E aí você não vai precisar ficar se desgastando ali para tentar fazer o outro enxergar o seu valor, o quanto você é importante, porque você pode ser importante, você é importante, mas não para aquela pessoa. Porque a gente coloca muito sempre, ah, eu fui rejeitada. Ah, mas quantas vezes eu não rejeitei? Uhum. E porque eu criei um filtro e aquela pessoa não passou. Então, é importante saber quem se é e ser fiel para não tentar ficar entrando na caixinha do outro, me Uhum. moldando para quem o outro quer que eu seja, até mesmo porque isso não é durável.
E aí eu lembrei agora que na vez que você veio, eu falei de José. Dei o exemplo de José. E aí vamos falar de Ótimo. José de novo. Bora. Conheci o José, vamos lá, estamos aí nos relacionando, eu e José, lindamente. E aí, agora, Fernanda, eu quero construir uma relação saudável. Só que, antes do José certo, eu conheci vários Josés errados. Uhum, Então eu vim aí cheia de marquinha. perfeito. Como que eu e José vamos fazer o nosso relacionamento ter uma dinâmica saudável, mesmo que eu tenha tantas marcas com o José errado? Perfeito. Então, você entra em um assunto que é um foco muito grande de atendimento, que desde que eu iniciei o meu trabalho como psicóloga, eu sempre observei muito a relação de construção de vida da pessoa e a forma com que essa vida vai sendo construída vai deixando esses traumas. E o trauma, o que significa a palavra trauma? Do grego significa ferida. Então, às vezes a gente fala a palavra trauma, ai meu Deus, trauma. A pessoa está traumatizada, foi uma coisa, uma catástrofe. Ai, a pessoa viveu um trauma dentro de uma guerra, uma catástrofe natural, um tsunami, ela ficou traumatizada. E a gente imagina que isso é uma coisa muito grande. Mas não. São feridas que a gente vai vivenciando ao longo da nossa vida, que a gente não vai trazendo uma ressignificação e uma elaboração do que aquilo significou na nossa vida, o que aquilo afetou e como que eu vou viver a partir daquela ferida, e aquilo vai se tornando uma dor. E eu vou vivenciando a minha vida a partir daquela dor. Então, é como se fosse um óculos. Vou explicar como que funciona. A criança nasceu lá, toda bonitinha, bebezinha. Ó, nho, nho, nho. Então, ela vai observando o ambiente que ela nasce. Então, logo que ela observa, é uma mãe que às vezes traz também outras feridas afetivas. Aí ela já coloca uma lente que, olha, talvez minha mãe não consiga suprir todas as minhas necessidades. Aí olha uma desestrutura familiar, um pai que sai de casa, vai formar outra família. Então essa mãe ela precisa se sobrecarregar para dar conta dessa família. Então eu não posso dar trabalho, então eu tenho que ficar quietinha. E aí isso vai formando uma série de lentes. São lentes que vão se acumulando e a pessoa começa a enxergar a vida a partir daquilo. Eu não posso dar trabalho, então eu me torno uma pessoa que eu dou conta de tudo sozinha. Eu não posso contar muito, porque eu não posso dar esse trabalho para outras pessoas, então eu não peço ajuda. Eu preciso dar conta de tudo sozinha. Eu sei que existe um padrão que certos homens eles abandonam as famílias, então eu não posso confiar muito nos homens. E isso desde a infância, principalmente porque quando a gente chega ali na adolescência, mais na fase adulta, é o momento que a nossa personalidade vai sendo formada e a gente consegue ter uma compreensão melhor do mundo. Uhum. Então, tudo isso, essa carga emocional que a gente vai vivenciando desde o início, e que muitas vezes não é acolhida, não é explicada, não é direcionada, aí isso vai se tornando um acúmulo de crenças e a gente vai começar a acreditar. Então, quando eu conheço uma pessoa, eu já venho carregando uma série de crenças. Eu olho com a lente de tudo que eu vivenciei. Então, essas séries de lentes, elas precisam ser tiradas para que eu olhe de forma crua de quem é a pessoa. Quem é realmente a pessoa que está se apresentando na minha Quem é frente? José? Exatamente, quem é José? E para que isso aconteça, eu tirar essas lentes, é eu poder olhar também para essa dor. Porque Uhum. muitas vezes a gente não consegue olhar para essa dor porque ela vai trazer uma história nossa que a gente vai precisar olhar para a dor do abandono, a dor da solidão, a dor da rejeição, a dor da humilhação, a dor da traição, a dor de um abuso, abuso físico, diversos abusos psicológicos, até abuso sexual. Uhum. Então, a gente olhar para isso é muito dolorido. Então, quando a gente vai se relacionar com José, ele também pode trazer uma carga emocional e isso vai gerar os seus choques, né? E Sim. literalmente choca. Então, eu gosto de trazer essa explicação porque a gente começa a entender que, assim,
tudo que a gente vai passando, e por isso que a gente precisa ter muita consciência das escolhas que a gente faz, porque essas escolhas trazem consequências. Nada se torna em vão. E a gente precisa saber quem a gente é, porque senão a gente não faz escolhas a partir de quem a gente realmente quer ser na vida. Escolha que pensar, o que eu escolho hoje tem consequência no amanhã. Então, se eu não consigo fazer essa escolha de forma autêntica, porque eu estou escolhendo a partir de uma dor. Então, pensa, eu sinto tanta dor do abandono do meu pai que eu escolho pessoas que para suprir essa carência desse abandono. Eu não consigo escolher aquilo que realmente eu quero para minha vida. E isso envolve assim, escolha de profissão. Muitas pessoas às vezes escolhem profissões que não estão associadas à sua essência, mas é porque está associada a uma dor. A pessoa ela não escolhe um relacionamento, ela não escolhe suas amizades, ela não consegue ter clareza, não consegue firmar realmente quem ela realmente é. E também porque a gente tem uma cultura que vai dizendo, ó, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E aí isso vai atravessando e a gente não consegue saber a identidade pura de quem é a pessoa. E aí a gente não consegue fazer boas escolhas. Eu costumo dizer que todo mundo tem trauma. Quem não tem, vai ter, mas se tá aqui na faixa da minha idade, alguma coisa tem. Já tô aí com 34 anos, né? Não passei ilesa por essa vida. Mas a gente tem o machucado e a gente tem que tratar com a medicação correta, fazer o curativo certinho, para que torne uma cicatriz. E a cicatriz, quando a gente toca, ela não dói. Mas a gente não esqueceu o que aconteceu. Eu olho ali, eu sei que foi que eu caí de bicicleta, por exemplo, e se tornou essa cicatriz, mas ela não dói. E aí, quando a gente fala de olhar pela lente do trauma, talvez quando a gente olha pela lente da ferida, ela ainda não virou uma cicatriz. Uhum. E se ela não virou uma cicatriz, quando eu toco na ferida, vai doer. Perfeito. Então, a gente tem que tratar. E isso não é fácil. Acessar quem a gente é não é fácil. Quando a gente começa ali o processo de autoconhecimento, que a gente fala, ai, que coisa linda. Gente, não é. É necessário. Mas não é tão fácil assim. Eu entro em contato com a minha sombra, com a pessoa que eu não gostaria de ser. Porque a gente olha, e principalmente hoje que a gente olha na rede social, e tudo tem um ditado: relacionamento saudável só é se for assim. Você só é independente se for assim. Se você fizer dessa outra forma, não tá bom. A gente tem tanta regra que aí as pessoas vão se perdendo e acreditando que se eu não der conta de tudo sozinha é porque eu não sou independente. Então aí você faz o quê? Se sobrecarrega. Porque você quer ser independente do jeito que o guru XY falou que tinha que ser. E nisso a gente vai se perdendo, o que não é ok. E quando a gente entra no processo de autoconhecimento, que a gente vai e olha para as nossas feridas, que a gente não vai olhar para a cicatriz, a gente vai olhar para um monte de ferida. E começa a tocar naquela ferida, tirar aquele tecido necrosado, aquele tecido morto, dói. Dói muito porque eu não quero ser, eu não quero ter isso. Mas você tem, porque a gente não escolhe. A gente não escolhe o nosso trauma, a nossa ferida. A gente simplesmente tem. Porque tem coisas que dependem muito de mim, mas tem coisas que vieram dos meus pais, tem coisas que vieram da situação e que não foi uma escolha. Mas tratar pode ser uma escolha. Exatamente. E não significa que vai ser fácil. Então, eu acho que o maior desafio aí para ter a relação saudável é olhar com os olhos crus. Sem a lente da expectativa, porque quando a gente começa um relacionamento, a gente olha muito por esse lado. Eu tava conversando com a Bárbara sobre amor e paixão, e a gente vai ali pelo apaixonamento. Eu tô apaixonada, então essa pessoa é mais do que ela realmente é, porque muitas vezes a gente coloca a pessoa também lá em cima, lá no pedestal, e falta cultuar o ser humano. E aí, quando a pessoa cai do pedestal, a gente ainda fala, ai, mas ele tem potencial. E aí a gente falha de novo. Por quê? Porque a gente está se apaixonando pelo potencial. A gente continua olhando
pela outra lente, que Uhum. não é mais a do machucado, mas é a lente do que eu gostaria que José fosse. Então eu tenho que olhar cruamente para quem José realmente é. E José, sendo quem ele é quem eu quero que esteja na minha vida? É a escolha que eu faço? José sendo lá cheio de defeito, cheio de qualidade, eu consigo lidar com tudo isso? Porque eu também tenho que me mostrar cheia de defeito e cheia de qualidade. É também ok para José? A gente está alinhado no que é o amor? Para mim, como eu gosto de ser amada? Como José gosta de ser amado? É ok para mim amá-lo dessa forma? Ele também está me amando daquela forma? Porque assim, hoje a gente fala muito sobre a relação saudável, sobre o amor tranquilo, mas existe briga dentro dos casais, dentro das relações. Eu já briguei com a Bárbara, que é a minha amiga há 22 anos, e a gente tem os nossos desentendimentos, a gente tem os nossos momentos que, né, somos pessoas diferentes. Hoje eu mandei uma mensagem pra ela, amiga, eu tô com a carinha meio assim. Liga não, que não é pessoal. É só alinhamento, sabe? O outro já me conhece, mas é importante a gente falar. E essa história de que relação saudável não tem briga, não existe desentendimentos, isso é uma verdade? Isso é um mito? Dá pra ter essa relação? Isso é conto de fada. Esse é o conto aqui da ilusão, né? O relacionamento, ele choca. Porque, assim, cada pessoa é um universo. E aí são dois universos se colidindo. É assim, se a gente olhar assim, a gente está falando de relacionamento de duas pessoas. Isso é um sentido micro. Se a gente entrar no sentido macro, a gente vê guerra acontecendo, né? Então, as pessoas elas chegam num conflito do micro até o macro, de diferenças de opiniões, de querer impor para o outro o que que eu quero, o que que é certo, o que que é errado, e a importância da negociação. Então, assim, relações é a questão da nossa vida. Se relacionar. Se relacionar com a gente, se relacionar com o outro, se relacionar com o nosso planeta. A gente às vezes não consegue nem se relacionar com o nosso planeta, com a Terra que a gente vive. Então, é a gente perceber que todos os nossos hábitos, os nossos costumes, influenciam em tudo. Então, vamos focar, né, nessa questão do relacionamento amoroso, mas é importante a gente abstrair assim, como que a gente vai dizer uma relação saudável, eu e o meu parceiro, e a dificuldade que eu tenho de me relacionar com a minha casa, por exemplo, com o meu trabalho, com o planeta que eu vivo, com as minhas escolhas, porque é tudo consequência. O que acontece a gente tem três planos: o plano biológico, físico, o plano mental e o plano da consciência. O plano físico são reações químicas. A paixão, por exemplo, é uma reação química. Eu me apaixono por uma pessoa, eu fico enlouquecida. Eu quero beijar, eu não consigo ficar sem, eu quero Tá quase toda hora. viciado. Exatamente. Se a gente pensar no termo dependência, o que que é? Vício. A pessoa está Uhum. viciada. Eu quero essa pessoa a todo custo. E se você ficar sem, você fica com abstinência mesmo, você Uhum. passa mal quando você tira, né, Sim. uma relação de dependência. É, o plano mental está dentro das emoções e dentro dos pensamentos. E a consciência é o superior. É aquilo que a gente chama do eu superior. É o momento que a gente observa. O que que eu estou sentindo? Que pensamento é esse? O que que meu corpo está querendo? Né? O que que meus instintos? Tá, mas assim, observando a minha emoção, os meus pensamentos e minhas reações químicas corporais, físicas, Uhum. a consciência é quando eu consigo observar tudo isso e saber o que de fato eu quero. Porque aí é o momento que eu vou escolher se eu quero estar com o José. É o momento que eu escolho estar sozinha. É o momento que eu escolho sem seguir certas tradições.
É o momento que eu escolho, é estar nesta consciência. E essa é o maior X da questão. Quando a gente não consegue alcançar essa consciência, essa voz interna que realmente vai poder fazer essa avaliação do que eu quero para minha vida, o que que eu vou fazer, com quem que eu vou me relacionar. E aí eu vou dar um exemplo de um atendimento recente que eu comecei a fazer, de uma pessoa que vem com uma série de questões ali do relacionamento, mas por trás, camuflado, uma questão muito importante da dificuldade de comunicação, comunicar o que que eu quero. Então já entra no atrito, assim. Eu falo que é aquela coisa da pele fina, né? Qualquer coisa que a pessoa fala já machuca. Então, o quanto a gente precisa, a gente falando da ferida, a gente Uhum. precisa conseguir ter uma proteção. E essa proteção, assim, é saber quem eu sou. Então, se uma pessoa fala algo pra mim, eu falo assim: epa, pera lá, isso que a pessoa tá falando não é verdade, não. Não é real isso que ela tá falando, não. Então, eu não vou aceitar isso que ela está falando. E eu consegui me posicionar em relação a isso. Mas às vezes entra num atrito dentro da relação, e as pessoas não conseguem se comunicar, não conseguem estabelecer os limites, porque as brigas elas vão acontecer, elas são necessárias porque é isso. O conflito ele acontece para poder expandir. E isso é uma questão natural de qualquer substância, é uma questão da natureza. Para a gente poder, para a semente poder brotar e surgir uma planta, precisa ter o atrito ali da terra pressionando para que aquela semente cresça em constante força para que essa explosão de conflito aconteça e aconteça o crescimento. Isso é na natureza, é na matéria, na física. Se a gente olhar qual é o processo natural de crescimento, é o conflito, é o atrito. Então, a gente precisa ter atritos para que se expanda. Se a gente olhar na parte química, na composição química, uma pedra preciosa surge na parte de pressão da terra com certos componentes assim, às vezes do fogo, né, da lava do vulcão, que depois que aquece muito dentro de um espaço da terra, pode formar uma pedra preciosa, que né, existem pedras vulcânicas. Uhum. Então, é assim também nos relacionamentos. Isso é um processo da natureza que a gente consegue observar, né? Quando a gente consegue também ter essa consciência de, opa, o que está acontecendo aqui? Ah, a gente está brigando porque a gente não está conseguindo conversar, porque eu estou querendo colocar minha opinião acima dele, ele está também querendo impor a opinião em cima de mim. Então a gente precisa saber se comunicar e saber o que de fato a gente quer levar dessa relação. Então a briga ela faz parte, ela é necessária, porque é só a partir dela, só a partir do conflito que a gente expande a nossa consciência, expande pensamento. É tão Sim. bom quando a gente encontra uma pessoa com opinião diferente que a gente aprende, né, com ela. Eu gosto bastante de conversar com gente que tem opinião diferente da minha. Às vezes eu fico meio assim, mas eu me dispus. Então, Uhum. eu gosto de conversar com quem tem opinião diferente da minha, até mesmo para que eu possa aprender também, mesmo que eu não concorde no final. Mas eu Sim, gosto de às vezes aprender. o importante é a gente não criar essa resistência Sim. da diferença. Aí você falou, né, do atrito, do crescimento, mas aí eu vou só lembrar, porque quando a gente fala de atrito e tal, pode achar que agressão não é ok, tá bom? Não é esse tipo de Não, não, atrito. não. Não, é só para sempre lembrar que o amor, ele não tem agressão e amor não é abuso. Qualquer tipo de relação que tenha uma dessas coisas é inaceitável e não é amor. Porque a gente tem que parar de associar o amor a coisas desgastantes, Uhum. a situações que te humilham, que te diminuem, né? Amor e agressão não são amiguinhos, não são correlacionados. E dentro dessa discussão, desse alinhamento que é necessário dentro das relações, também precisa existir uma coisinha muito importante: limite. A gente tem que ter limite. Porque eu concordo com você, não existe nem relação de amizade que a gente não vai se desentender. Porque Uhum. somos pessoas totalmente diferentes. Mas existem limites. Até onde eu coloco a minha opinião diferente da sua e está ok.
Porque no momento que eu começo a gritar com você, porque é diferente, não, é bandeira vermelha. E é o que a gente falou no outro. A gente tem uma mania muito terrível de querer aceitar o inaceitável. E dentro principalmente desse momento do atrito, muita coisa ali vem. E às vezes a gente fala coisas que quer, coisas que não quer, porque tá todo mundo de cabeça quente. Mas eu acredito que dentro da discussão também se revela muita coisa. Porque a gente fala o que não quer, mas é porque estava guardadinho ali. O quanto Uhum. daquilo é verdade. E o quanto daquilo é verdade que eu falei pra você, e o quanto daquilo é verdade do que você acredita sobre si mesmo. Porque você falou ali, né, de, ai, fulano falou isso sobre mim e eu não sou assim. Então não vou aceitar, vou me posicionar. Mas às vezes a gente tá ali com a pele fina, porque também é uma crença que você tem sobre você mesmo. Uhum. Então realmente vai te machucar. Sim. Então você tem que fortalecer o seu entendimento sobre quem você é. Porque senão aquela palavra vai te machucar. Por quê? Porque também é algo que você acredita sobre você. Ah, falou que eu sou escandalosa. Eu acredito que eu sou. E se eu for mesmo, né? E se eu for? Sim, sim. Então, dentro do que é necessário, também é importante colocar limites, Uhum. né? E como que a gente coloca limite dentro da relação? Os limites, eu falo que é como se fosse a cerquinha da horta, né? Então, a gente precisa, quando a gente tem algo que a gente constrói, a gente precisa, que a gente plantou, se a gente plantou e a gente quer colher, a gente precisa ter uma cerquinha em volta, porque se a Uhum, gente não deixa a cerquinha, vem a vaquinha do vizinho e come a nossa plantação, a gente passa fome depois. Então, fazendo essa analogia, como que eu sei sobre os limites? Os limites, eles são dados quando a gente consegue compreender o que é os pilares da autoestima, que é a autovalorização. Então, eu sei dos meus valores, eu sei das minhas qualidades. Então, quando alguém tenta me desmerecer, seja por qual for a questão, eu sei do meu valor, porque ninguém tem o direito de desmerecer a outra pessoa. É importante, assim, tá acontecendo um atrito dentro de uma relação por conta, seja da organização da casa, por exemplo. uhum. Então, existe uma pessoa que está fazendo a maior parte das tarefas dentro da casa e a outra pessoa não está, fazendo a parte dela. Tá um conflito ali de organização da casa. E as pessoas não conseguem colocar limites. Ó, eu vou fazer isso, você vai fazer isso. E concordar e entrar num acordo começa a ultrapassar os limites, porque não existe combinados. Não existe. E aí começa essa Eu relação adoro de. combinados, gente. Combinados é, são vida. e aí começa aquela questão assim: ah, mas é porque você não faz nada. Porque dizer também, desmerecer tudo que a outra pessoa está fazendo de bom e olhar apenas para aquilo que ela não está fazendo e desmerecer tudo e resumir ela apenas uma coisa que não é boa, é desmerecer todas as coisas. Uhum, Então, a importância da gente poder trazer a comunicação do que não está bom, né? Então, uma das coisas que eu percebo que a maior dificuldade nas relações no geral é os problemas de comunicação, tanto na hora de falar quanto na hora de ouvir. Porque comunicação não é só falar, é uhum, saber ouvir. Porque às vezes aquilo que o outro está falando, seja de qual for a maneira, às vezes a pessoa ela não está se comunicando da melhor maneira. Mas será que eu também não estou conseguindo filtrar? Porque às vezes a pessoa ela tá indo pela emoção na parte agressiva, ah, mas você precisa me ajudar, ah, mas você precisa chegar mais cedo em casa, ah, mas porque você só fica com seus amigos, ah, porque você não me dá atenção, ah, porque no início do relacionamento era de um jeito e agora não é mais. Quando começa, claro, existe uma questão assim, quais foram os combinados para vocês se manter dentro dessa relação? uhum. Como que vocês estão fazendo a manutenção e como você está comunicando? É só uma cobrança constante? E se eu consigo interpretar, nossa, essa pessoa está me cobrando constantemente, né? Deixa eu ver o que eu preciso melhorar.
E às vezes até falar assim: olha, eu não estou gostando da forma com que você está falando comigo, porque você sempre fala com um tom de voz me cobrando. Mas a gente às vezes não consegue colocar os limites da forma correta, porque a gente confunde o racional com o emocional. É o que a gente chama de regulação emocional, que é quando a gente age pela emoção, que é pelo campo físico, né, Uhum. biológico. Sentir, pá, eu já ajo, né? Tem uma reação. E eu não consigo pensar sobre isso. Como que eu vou falar? Que palavra que eu vou usar? Peraí, essa pessoa consegue entender o que eu vou falar? Ela consegue ter a compreensão da importância daquilo que eu estou falando? Então, os limites, em primeiro lugar, a gente tem que dar a nós mesmos. E respeitar. Então, a cerquinha que a gente coloca para nossa horta é para a gente saber que aquela horta é para eu me alimentar. Então, eu preciso saber esse limite para mim, para saber aonde o outro não pode ultrapassar. Porque se eu não sei qual é o meu limite, então eu não sei nem onde pôr a cerca. É verdade. Aí a gente acaba ou colocando cerca e distanciando demais as pessoas, assim, nossa, a cerca muito além, ninguém, assim, eu tenho uma hortinha desse tamanho, uma coisa pequenininha desse tamanho, coloco uma cerca enorme e ninguém se aproxima. E aí fica um limite demais e a pessoa entra num isolamento, porque ela se distancia muito, ou ela não coloca limite nenhum. E aí qualquer pessoa entra dentro das suas Da sua hortinha. da sua horta, das suas questões e pontua e opina e diz e não diz, mas cada um precisa saber de si, Sim. né? Então, por isso que a gente volta para a mesma questão a importância do autoconhecimento, a importância de saber quem se é, a importância da própria essência, para eu saber assim, tá, quem eu sou? Eu preciso saber de mim, qual é o meu lugar na minha vida, quais são as coisas que são importantes para mim, quais são os meus valores, qual é a forma com que eu me enxergo, o que que eu quero construir na minha vida. Aí eu consigo colocar os limites para que ninguém ultrapasse. Você falou, eu achei assim muito perfeito. A gente tem que colocar limite para o outro e tem que colocar limite para nós mesmos, porque muitas vezes a gente é que ultrapassa o nosso limite. Uhum. Não precisa nem ser o outro. A gente ultrapassa o nosso limite. E aí, conversando, ouvindo você falar, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo, e aí ele falou que muitas vezes a gente estica tanto o limite, a gente quer tanto, chega até o limite das relações, o limite de tudo, que quando acaba, a gente tá acabado também. Porque a Uhum. gente sempre quer esticar o limite, quer esticar a cerca, né? Sim. Então a gente também precisa respeitar o nosso limite. É até aqui que dá pra mim. Depois daqui não consigo mais. E respeitar isso. E não continuar ali se desgastando, tentando pegar madeira para colocar mais cerca, sendo que você não tem. Sim. Eu acho que depois pode até ser o próximo tema, Cercas, né? né? Os Os limites. limites e os términos até de como chegar a terminar, porque terminar também não é tão fácil. Sim. Respeitar o seu limite para isso, porque esticar a cerca também não é o caminho. Claro que falando é muito fácil, porque eu não estou com o meu sentimento envolvido. Na hora Uhum. que tem ali o sentimento envolvido, fica muito mais difícil. Mas o relacionamento, ele não é só emocional. Eu Perfeito. falo que você vai com o coração, porque eu sou muito sentimental, mas você pega a mãozinha ali do cérebro e leva ele junto. Uhum. Porque tem que ser emoção, sim, que não é uma coisa fria, mas tem que ter razão envolvida, porque senão a gente só se desgasta e se machuca, e aí depois fica cheio de ferida. E ainda fica falando mal das relações porque tá machucado. Então Sim. vamos limpar as nossas lentes, né? Pegar o Perfeito, exemplo do perfeito. óculos. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Sempre um papo muito bom, muito cheio de ideias. E a gente vai falando e vai colocando uma coisa na outra. Então, muito obrigada por compartilhar do seu conhecimento, compartilhar das suas ideias. Quero abrir agora espaço para você falar um pouco do seu trabalho, de como que a gente te encontra, onde você Uhum. atende. Uhum. Eu quero falar um pouco, a gente fala bastante sobre relações, e eu quero falar principalmente da relação com a gente mesmo.
O trabalho terapêutico, eu como psicóloga, não estou ali apenas para amenizar sintomas ou resolver problemas imediatos, mas trazer a clareza de quem você realmente é para que você possa seguir na sua vida. Todas as vezes em que a gente acessa quem nós somos, nós sabemos para onde nós temos que ir. Muitas vezes a gente não sabe o caminho que nós estamos seguindo, não sabe porque a gente se encontra perdido em ciclos. Muitas vezes esses ciclos trazem adoecimentos. Então, quando a gente vai falar de ansiedade, depressão, burnout, transtornos de personalidade, transtorno de humor, bipolaridade, tudo isso é possível encontrar o seu equilíbrio emocional, regular todas essas questões químicas do nosso corpo a partir do momento que a gente sabe quem a gente é e o momento que a gente segue fielmente quem a gente é. Então, o processo terapêutico não é brincadeira, não. Ele é muito importante porque é a partir dele que você sabe por que você vive. Então, eu quero agradecer também esse espaço. As pessoas conseguem me encontrar no meu Instagram, @fernandafaganello.psi. Eu faço atendimento online, faço atendimento na clínica presencial em São Caetano do Sul. E eu fico muito feliz também com esse espaço, porque finalmente nós temos cada vez mais o assunto da saúde mental sendo ampliado para todas as pessoas e que mais pessoas consigam acessar esse conteúdo e acessar a si mesmo para que consiga ter uma vida plena e feliz nessa vida até o último dia da sua vida. Obrigada, Imagina, eu que Fernanda. agradeço. Obrigada a todas que nos ouviram até aqui e até o próximo episódio. Nossa rede vai ao ar mensalmente. Nos siga no Instagram e conta pra gente quais temas você quer ouvir por aqui.